Porque tem alguns óculos de sol, gente, que não vale nada. Então, ó, o vídeo, ele explica as dicas e vocês podem seguir essas dicas, tá, gente? São dicas de especialistas, são dicas que realmente pessoas que entendem e que fazem um teste, né? Na questão da iluminação natural, gente, ela fala ali, né? Um óculos de sol, um parasol. Se você puder evitar dirigir, pilotar no horário, certo? Da penumbra ou da aurora, que é o entardecer, o amanhecer. Se você puder evitar, melhor ainda. Agora, se você, professora, não tem como evitar, eu volto para casa e pego esse sol, essa penumbra, que é o sol se pondo, e literalmente eu fico cego. Aí realmente você precisa das recomendações, o parasol, né? Um óculos de sol, até que o sol se põe e você fique, tá, gente? Mas não é uma. Eu não sei se aqui alguém já teve experiência de dirigir dessa forma. Não é muito bom, não, tá? Não é muito legal, não.
aqui um exemplo para vocês também de quando é que vocês percebem essa aquaplanagem sem ser numa situação adversa de tempo. Se você tem um veículo, seja ele qual for, tá, gente? Seja 1.0, 1.6, se você colocar numa reta e começar a aumentar a velocidade, não vai chegar um momento que dá a impressão que ele está mais leve? Alguém já teve essa sensação ou já esteve como passageiro, percebeu isso? Que parece que o veículo vai ficando mais leve? Mas o veículo fica mais leve? Ou ele vai perdendo a aderência no asfalto? Certo? Então, aqui eu dei só um exemplo para que vocês possam entender essa aquaplanagem melhor. Então, gente, essa aquaplanagem, o pneu, ele tem aquelas linhas que a gente chama de TWI, ou o suco do pneu, que a gente vai ver lá na mecânica básica bem direitinho. E essa linha, ela não tá lá de enfeite, não. Ela tem um objetivo. O objetivo dela é que a água escoa entre aquelas linhas. Só que, às vezes, a água pode estar tão excesso, tá? Que pode acontecer esse efeito de aquaplanagem e hidroplanagem. E aí, ó, quanto maior a velocidade, mais facilidade de acontecer esse efeito de aquaplanagem ou hidroplanagem, certo? Então, condição adversa de tempo, o que é que eu vou fazer? Reduzir a velocidade, né? E tentar aí, caso esteja chovendo, vamos ver aqui qual é a dica que o vídeo tem pra gente. Ó, gente, para cada condição adversa, a gente tem um vídeo, certo? Então, Paulo, exatamente isso. A direção vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil você perder o volante, né? Então, é justamente isso. Quando você vai aumentando a velocidade, você percebe que o carro está perdendo a aderência, por isso você aparenta que ele está perdendo o peso, parece que ele está ficando mais leve, mas não, gente, é porque ele está perdendo a aderência no asfalto. Então vamos ver o que é que os vídeos são recomendações, esses são recomendações de como você deve agir quando numa condição adversa de tempo. E aí, Paulo Roberto, não só na velocidade, né? Eu falei da velocidade para que vocês pudessem compreender o que é essa aquaplanagem. Mas a aquaplanagem, que é o excesso de água, tá? Ela é muito perigosa e você pode sim perder a direção do veículo. Vamos ver o que é que o vídeo diz pra gente. Muita água pela frente, é bom estar com os reflexos em dia. Chuva forte na estrada. A pista fica molhada. Dá medo de escorregar. E tem uma coisa que pode tornar essa situação ainda mais dramática: o volume d'água. Às vezes chove tanto que mesmo durante o dia, indo devagar e com os faróis acesos, a sensação que a gente tem é que não se enxerga 1 metro à nossa frente. De repente, um carro com as luzes apagadas. E um caminhão capaz de complicar ainda mais a visão do motorista. O spray de água que vem dos pneus chega com força. O que fazer diante de tanta dificuldade? Primeiramente, o motorista ele deve reduzir a velocidade, né? Também manter uma distância de segurança. Use os faróis baixos, porque a luz alta faz as gotas da chuva refletirem e isso diminui ainda mais a visibilidade. Existe uma conduta equivocada dos motoristas de andarem com o pisca-alerta ligado. E é aí que a confusão aumenta. Quem está dirigindo não consegue distinguir quem está em movimento e quem está parado. Andar com o alerta ligado também dá multa. É natural ficar inseguro numa situação dessas. E o que muita gente faz é parar o carro no acostamento.
Acompanhe essa simulação. O automóvel estacionado aparece de repente. Por isso, é melhor seguir o fluxo no ritmo dos outros veículos. E vale mais uma dica. Em períodos como esse, que você consegue identificar que a chuva vai ser forte, ou você para antes e espera a chuva, ou durante a chuva, só pare o carro num restaurante, num posto de combustível, numa base policial. Não precisa desmarcar a viagem só por causa da chuva, mas também não tenha tanta pressa para chegar. Para salvar o seu carro dos temporais que desabam nessa época do ano, o piloto Luciano Burti tem dicas preciosas. Uma mão na roda. Imagens como essa são o pesadelo dos motoristas. As chuvas de verão trazem prejuízo para quem dirige. Perdi um carro meu por causa dessa chuva já no ano passado. E lucro para quem conserta. O movimento desta oficina em São Paulo triplica entre dezembro e março. Chega cada carro detonado. Dá uma olhada. O pior que pode acontecer ao seu automóvel durante uma enchente é entrar água na câmara de combustão do motor. Aqui é onde o ar se mistura com o combustível e explode, né? As explosões, que claro são controladas dentro do motor, fazem o carro andar. Mas quando a água invade o compartimento, o pistão não consegue comprimir a mistura e a pressão acaba entortando a biela, essa peça aqui. Resultado, forma-se o famigerado calço hidráulico e o seu motor vai pro beleléu. Esse motorista de ambulância em Vila Velha, no Espírito Santo, por exemplo, parou no aguaceiro. Parece um mar, velho, é um lago. O carro morreu, entrou água aí dentro do motor e morreu. Ainda bem que não havia paciente precisando de socorro. E um dano como esse, o custo dele varia de carro para carro, mas ele não sai por menos de R$2.000. Por isso a primeira dica é: nunca, jamais tente ligar o carro se ele morrer no meio de uma rua alagada. Por quê? Porque se já tiver água dentro do motor, pode agravar o dano. O que o motorista deve fazer é deixar o carro parado, chamar o guincho e levar até uma oficina para a verificação de todos os componentes. Mas e se não houver outra saída a não ser enfrentar a enchente na raça? Deixar na primeira marcha, para de acelerar para o carro não morrer e fé em Deus. Se parar, você vai ficar. Isso aí é normal. Nada pode ser mais equivocado. Luciano Burti, explique pra gente a maneira correta de atravessar uma rua inundada. Lembre-se que não é recomendado enfrentar uma enchente com seu carro. Mas se não tiver jeito, o nível máximo de água que seu carro pode suportar é por aqui, ó, na metade da sua roda. Vamos enfrentar agora essa rua alagada. Se tiver tudo ok, você engata a primeira e, diferente do que muita gente imagina, o ideal é passar devagar, a uns 10 km por hora, para justamente não levantar o spray d'água que pode entrar no seu motor e parar o carro. Não troque de marcha. Mantenha a calma e a velocidade constante, bem devagar. E com certeza você vai superar esse obstáculo. Se a água estiver acima da metade da roda, não se arrisque. Paciência e prudência. Esta é a receita para você não ter dor de cabeça durante o verão. Bom, gente, ó, vamos lá. Então, né, Débora, são dicas bem interessantes. Aí eu não deixo o vídeo até o final, porque o próximo seria dirigindo na neve. Como não é o caso da nossa região, tá? Mas tá aí o link. Quem quiser depois dizer, professora, sei lá, eu vou viajar, sei lá, para os Estados Unidos, para um lugar que tem neve, e lá eu vou dirigir na neve. Pronto, aí você vê o restante do vídeo, tá certo? Mas na nossa região, basta a gente saber até aqui. Então, veja as dicas, né, que é dada no sentido de você não enfrentar, né, gente, a chuva, a questão de, né, então é interessante que você, são dicas valiosas, e essas dicas é para que você não se envolva em acidente.
ok? Então, vamos lá. Até aqui tranquilo? Podemos continuar? Alguma dúvida, pergunta nessa condição adversa de tempo? Então, vamos lá. Vamos continuar. E aí, agora a condição adversa de via. Qual é a dificuldade que a gente vai ter aqui? Isso é fácil, gente. O que a gente vai ter dificuldade é de identificar quais são as condições adversas de via, certo? Então, estradas esburacadas, falta de sinalização ou a sinalização errada. Lembra daquelas imagens da sinalização que eu mostrei para vocês? Um semáforo e uma placa de regulamentação dizendo que era proibido você virar à esquerda. Mas o semáforo está mandando eu ir para a esquerda, certo? Então, essa sinalização pode ser está mal sinalizada ou a falta, tá, da sinalização. Animais na pista também se enquadra em condição adversa de via e a falta de acostamento. Alguém levantou a mãozinha? Pode falar, Fabrício. Não, foi sobre aquela aula que a senhora voltou naquele dia, até perguntar e acabei esquecendo, né? Que tinha lá o sinal indicando para ir para a esquerda, se eu não me engano, e a placa lá em cima dizendo que não podia ir para a esquerda, mas tipo assim, de fato, o sinal ele prevalece sobre a placa. Sim. Só que aí, assim, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: será que é mais fácil uma pessoa subir e apregar a placa e não perceber que os carros estão indo tudo na direção contrária, ou um sinal ali que é eletrônico ele desregular, por exemplo? Não, Fabrício, o que acontece é porque assim, primeiro vamos analisar a situação. Quando um semáforo é colocado, então primeiro se coloca o ferro, certo? Coloca o ferro. E aí o semáforo, a luz, ela vem depois. Tá entendendo, Fabrício? Por isso que na regra, a legislação diz que você deve seguir o semáforo, porque na verdade aquela placa, talvez ela existia antes do semáforo. Depois do semáforo, ela tinha que ser tirada. Então, o semáforo primeiro vem, para quem nunca viu aí o semáforo sendo colocado, ou um redutor de velocidade, primeiro vem, né, os canos onde vai segurar o semáforo. E por último, é que vem o semáforo, que é a luz. Entendeu, Fabrício? Então, primeiro vai vir toda aquela fiação, aqueles ferros, tá certo? Então, assim, Fabrício, aquela placa ali, ela até podia ter valido em algum tempo que não existia aquele semáforo ainda. A partir que passa a existir o semáforo, eu tenho que obedecer o semáforo. Tá certo, Fabrício? E aí a placa, ela pode, né, estar ali, e aí ela estava enquanto o semáforo não era instalado. Depois que o semáforo foi instalado, ela teria que ter sido retirada. Compreendeu, Fabrício? Sim? Não? Beleza, Fabrício. Então vamos lá. O que eu preciso entender, gente? Questãozinha de prova. O que a prova pode colocar aí? Ela não pode colocar somente perguntando quais são as condições adversas, né? Iluminação, via. Não, ela pode colocar uma situação problemática, né? Uma situação problema, para você falar que condição adversa é essa. Então, por exemplo, a falta de acostamento nas estradas. Estamos falando de que condição adversa? Então, você precisa saber identificar, dentro da condição adversa de via, encontra-se as pistas esburacadas, pista em má condições de transitar, sinalização, a falta ou, como eu falei para vocês, Fabrício, ela de forma incorreta, animais na pista e a falta do acostamento nas vias, certo? Então, essas são as condições adversas de via. E aí, vamos lá, qual é o vídeo que a gente tem? Gente, esse vídeo aqui, ele não é
não é um vídeo educativo, que vai te mostrar como você deve proceder. Porque aqui, nessa condição adversa aqui, é reduzir a velocidade e aumentar a tensão, a tua atenção na pista. Então, ó, se eu tenho uma condição adversa, o que eu vou fazer? A sinalização, né, ou drenagem, que é o excesso de água. Então, gente, ó, se eu tenho uma condição adversa de vias, eu vou reduzir a velocidade e redobrar minha atenção, independente de ter lá uma placa dizendo que eu posso ir a 60, 80, mas olha para isso aqui, ó, esse ônibus vai passar aqui, por exemplo, ele tá aqui, a gente está vendo aqui que ele não está numa cidade, ele está numa rodovia, né? Então, ele pode aí, é permitido ele andar a 90, mas tem condição dele passar aqui a 90? Impossível, né, gente? Ó, primeiro que ele vai ter que driblar aqui, ó. Aqui eu tenho uma cratera, isso aqui não é um buraco, é uma cratera já, que já tá arrancando os pedaços do asfalto. E aqui ele tem outro buraco gigantesco. Então, primeiro que ele já vai ter que se equilibrar para passar aqui, nesse percurso, sem que esse ônibus venha a tombar aqui pro lado desse lago. Isso aqui, gente, com certeza deve ter sido chuvas, certo? Chuvas. Inclusive, pro lado da Bahia, ali em Itabuna, não sei se vocês viram a reportagem, né, que teve uma estrada que teve o asfalto demolido, a metade do asfalto por conta das chuvas, né, as chuvas de verão que a gente diz. Então agora a gente está vivenciando isso, as chuvas de verão. Quem mora pro lado da Bahia ou quem ouviu essa reportagem soube que os ônibus ficaram impossibilitados de passar em alguns trechos, né, do lado da Bahia, ali, Itabuna, Ilhéus, para aquele lado lá. Por quê? Porque as chuvas derrubou o asfalto, derrubou a metade do asfalto. Então, a outra metade que ficou, só dava para passar um carro de pequeno porte, tá? Então, nessa chuva de verão, gente, tem algumas cidades aí. Eu conheço a Bahia, tá? Não sei se vocês conhecem outros estados que ficam da mesma forma. Acredito que tem outros estados que ficam também, que praticamente as pessoas ficam ilhadas, né? Ficam ilhadas devido a essas chuvas intensas de verão. Então, pulei aqui. Desculpa, pulei o slide sem querer. Então, gente, nessa condição adversa de via, redobra a atenção e reduz a velocidade, certo? Ó, nessas condições adversas de via, o vídeo mostra a condição adversa de via que acontece durante o percurso. Ah, Paulo, você é baiano? Pronto, então você conhece bem a Bahia. Vamos lá. Então, esse vídeo aqui, gente, ele não é um vídeo explicativo, ele é um vídeo que mostra uma condição adversa de via que acontece naquele momento e o carro, né, por falta de atenção, vamos ver o que acontece. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Ó, prestem atenção que é tudo muito rápido, tá? A caçamba passou e aí aconteceu alguma coisa, alguma erosão ali naquele solo, que literalmente abriu um buraco, né, uma cratera no asfalto. Voltar é muito rápido mesmo, viu? Vocês têm que prestar atenção. Espera aí que eu vou voltar. Eu parei para chamar a atenção de vocês, para que vocês prestem atenção, porque é muito rápido. É tudo muito rápido, certo? Vamos lá, do início.
muito rápido, mas vamos tentar entender o que é que aconteceu. Gente, quem é professor de geografia aqui vai entender, né, que o solo existe, em todas as cidades existem canos, tubulações, né, por baixo dos asfaltos, enfim, das pistas, das vias, independente de ter asfalto ou não. Então, o que acontece? A caçamba passa e o asfalto cede. Quem entende de geografia vai saber que aquilo ali é uma erosão que acontece no terreno e que acontece aí esse desabamento. O primeiro carro, a gente percebe que a pessoa estava atenta e ela vai e desvia. Era para cair o primeiro ou o segundo carro, gente? Se a gente for falar da questão de atenção. Era para cair o primeiro carro, né? O primeiro carro era que era para cair. Mas ela vinha atenta. Então ela percebeu e aí ela foi passando bem devagarinho ao lado do buraco. O carro que vinha atrás dela já era para ter observado. Oxente, o carro da frente tá desviando? O que é que tem ali que ele está desviando? Então, a pessoa não vai desviar por nada, né, gente? A pessoa não vai mudar a sua via por nada. E aí, o primeiro carro desvia do buraco e vê um segundo e literalmente bluf, é engolido no buraco. Por sorte, o primeiro carro parou, né, e fica lá sinalizando para os outros veículos. Só teve prejuízo material. Vocês podem estar dizendo só, porque prejuízo material a gente trabalha e vai conquistando, né, gente? Mas já imaginou se aquele primeiro carro não para e vai sinalizando para os outros? Poderia vir outro desatento, mergulhar dentro do buraco e aí o acidente ia ser feio, né, gente? Porque literalmente o outro veículo ia esmagar a pessoa que estivesse lá. Então, veja a falta de atenção. Então, assim, quando só diversa de via, gente, é atenção. Tenha atenção na via, certo? Então, ó, vocês viram já na condição adversa de tempo que tem lá as poças d'água que escondem buracos. E aí, quando essas poças d'água, né, a chuva passou a chuva, e aí fica a condição adversa de via, porque fica lá a via toda esburacada. Então, a gente precisa ter aquela atenção se eu estou na condição adversa de via. Isso, Yarley, essas rachaduras, é justamente isso. Essas rachaduras podem causar aí, por exemplo, um carro maior, né, passar e ceder. Existem algumas cidades, não sei se vocês já viram, né? Tem algumas cidades onde tem alguns trechos que é proibido veículos de grande porte passar. Por quê? Porque esses veículos de grande porte, gente, eles querendo ou não, vai causando aí a degradação daquele asfalto, porque ele é mais pesado, né? Então, automaticamente, vários carros passando, vai. E aí, ali... Olha, Yarley Então, Yarley, você entende de solo. Então, se você quiser abrir o microfone e falar, é uma questão com a erosão, né? Do solo, que acontece a erosão e o solo cede, tá? Então, pode falar, Ria. Geralmente, esse tipo de erosão, como a professora falou, o solo ele se torna um pouco mais frágil. Essas rachaduras ficam com um pouco de mais facilidade de causar acidentes. E sobre esse detalhe que a professora falou também, essas cargas de caminhão mais pesadas, tratores também, algumas pontes no interior que não podem passar, geralmente a Defesa Civil faz alerta a esse tipo de estrada, onde Sim. fica quase tipo de proibido de passar por conta do risco que já é muito grande. É mais ou menos isso que a Defesa Civil faz esse alerta. Esse tipo de carga maior assim, esse tipo de solo onde são mais frágeis, isso porque a Defesa Civil, junto com a Prefeitura da cidade, já conhece aquela localidade. Sim. Sim.
E Arley, eu agradeço aí a tua explicação. Eu falei do que eu sou de geografia, gente, porque essa questão que eu falei, Arley, da erosão, né? Foi outro aluno que falou: eita, professora, eu vou ter que estudar o solo. Não, gente. Não, é só para vocês entenderem o que aconteceu ali, que o asfalto estava intacto e de repente, né, cedeu. É só para vocês compreenderem, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui, nessa condição adversa de via, é apenas que, gente, a via, o asfalto, mesmo ele estando em perfeito estado de condição, um caminhão, que foi o caso daquela caçamba, pode passar e pode ser que essa rachadura, como o Riarley explicou, venha a ceder, né? Esse asfalto. Isso. Então, assim, além de fazer, né, Riarley, essa questão desse alerta, né, para esse tipo de via, quando tem condições, eles colocam a placa dizendo que é proibido veículo de X peso. Então, quando essas placas que falam que é proibida a passagem desses veículos de X peso, né, que geralmente vai ser ônibus e caminhões, né, tem placas que é específico com caminhões e carretas, né, para carros de cargas. Por quê? Porque eles são mais pesados, certo? Então, essa carga pode fazer com que aquele solo ceda, né? Então, gente, com relação a isso, qual é a minha postura enquanto um motorista defensivo ou um motorista preventivo? Atenção, gente, atenção, porque o trânsito é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido. Esse vídeo aí mesmo, se eu não fosse pausando, vocês não iam entender, né? Se eu dissesse assim, gente, ó, prestem atenção que é meio complicado, é muito rápido esse vídeo. E aí no trânsito é dessa forma também, é tudo muito rápido. Bom, próxima condição adversa. Gente, ó, até aqui tranquilo, dúvidas? Beleza, então vamos embora. Próxima condição adversa, essa não só eu, mas a direção defensiva também considera como a mais perigosa. Por quê, professora? Por que a mais perigosa? Gente, se o condutor que tem o controle do carro tornou-se uma condição adversa, isso quer dizer que esse carro agora pode ser uma arma. Porque quem tem o controle é o condutor. Se o condutor se torna uma condição adversa, então esse carro pode ser uma arma. Quando é que eu me torno uma condição adversa? Bom, gente, o sono, cansaço, fadiga, estresse, né?